Esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Minha gente, a Universidade de Yale, que é uma universidade norte-americana, ela promove uma pesquisa através de imagens de satélites e de pesquisa em sites russos para tentar identificar e localizar quais foram as crianças e onde estão essas crianças que foram sequestradas durante a invasão russa na Ucrânia e levadas para dentro do território russo. Motivo esse que levou o Tribunal Penal Internacional a emitir um mandado de prisão para o Vladimir Putin e para algumas autoridades russas. Então, a Universidade de Yale tem essa pesquisa lá dentro da universidade, ela trabalha e fornece informação também com a Europol, que é a polícia da União Europeia, né, que junta todas as polícias das nações europeias. E o governo norte-americano fornecia informação, o Departamento de Estado fornecia informação e tinha um patrocínio do governo norte-americano para essa pesquisa. Tá? Enfim, agora no governo Trump o financiamento foi cortado e esses pesquisadores estão afirmando que tinha algumas informações do Departamento de Estado que não estão mais lá. Então, de duas uma, ou foram deletadas, né, por um erro humano, ou propositadamente não estão fornecendo essa informação. Né? Então tá, o que nos leva a raciocinar em cima disso, que não né, por mais que você ache, né, fala, nossa, o Putin, o Trump né, um filho da puta e tal, não, pode até ser que seja mesmo e né, não é muito diferente da maioria dos políticos que a gente vê pelo mundo. Mas isso tem muito mais a ver com uma política, essa negação dos Estados Unidos ao Tribunal Penal Internacional tem muito mais a ver com uma política de Estado que a política de governo. Né? Tanto que, agora vamos raciocinar aqui, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal que julga pessoas, então julga pessoas por crime de guerra, por genocídio, por crime de agressão e crime contra a humanidade. Não pode confundir o Tribunal Penal Internacional, que é independente, é um tratado, começou a viger agora em 2002, não pode confundir com a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é uma corte da ONU, ela não é independente, é uma corte da ONU, que só julga estados. Então, Corte Internacional de Justiça, ONU, julga estados, Tribunal Penal Internacional, independente, julga pessoas. Né? O Tribunal Penal Internacional é muito interessante para que tipo de país? Para aquele país que não faz guerra, aquele país que tem mais chance de ser atacado do que atacar e aqueles países que são mais afeitos ao multilateralismo. Né? Diga-se países que não têm né, uma força beligerante, não são países beligerantes, não promovem guerras. E os estados que são grandes players mundiais, né, que têm que expandir, expressar a sua força militar, pelo mundo afora, que promovem muita guerra, e para esses países o Tribunal Penal Internacional não é interessante. Tanto que, tanto a Rússia como os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma. A China sequer assinou, salvo engano, a Índia também não assinou, Israel acho que também não faz parte. Israel não faz parte. Então assim, para esses países que promovem guerra, que estão constantemente em guerra, não é interessante, porque não há guerra que não há crimes de guerra, simples assim. Não tem como você fazer uma guerra e você controlar as suas forças armadas. Às vezes, mesmo que o Estado não queira promover o crime de guerra, porque é difícil, né? É difícil, às vezes tem que promover, faz parte da guerra. Faz parte da guerra? Faz parte. Infelizmente faz parte. Se você não quer promover, que não promova o crime de guerra, você não vai conseguir controlar seus soldados também. Então, crime de guerra vão acontecer no conflito. Então, pensa bem, para os Estados Unidos, um país que expande o seu poder militar aí para os 4 cantos do planeta. Como é que eles vão deixar um tribunal independente que não tem influência deles julgar os seus líderes, julgar os seus militares? Impossível. Então, para esses países que promovem muita guerra, o Tribunal Penal Internacional não é interessante. Não é interessante. Independente do governo democrata ou governo republicano dentro dos Estados Unidos. Vamos pensar aqui comigo. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é vigente desde 2002. De lá para cá teve 2 governos democratas, inclusive com dois mandatos aí do Barack Obama. Por que eles não ratificaram o tratado? Porque é uma política de Estado. Não é uma política de governo. Por que o Barack Obama não acabou com o Biden não acabou com o Guantánamo ali em Cuba? Porque eles torturam as pessoas em Guantánamo para não entrar em oposição com a justiça norte-americana dentro do Estado norte-americano. Isso viabiliza a tortura, né, a
absorção de informação precisa fora do território norte-americano. Por isso que existia também aqueles navios, aqueles aviões que andavam em céu internacional, os navios que andavam nos mares internacionais, que a CIA torturava os presos do Afeganistão, da Síria, do Iraque, para não violar a lei norte-americana, não violar os direitos humanos dentro do território norte-americano. E em área internacional fica mais difícil você até colher prova e promover um julgamento a respeito disso, a respeito do fato. Então Guantánamo está ali. A gente tem que lembrar que Guantánamo é um pedaço, pertence a Cuba, não pertence aos Estados Unidos. Guantánamo, os Estados Unidos aluga desde o começo do século XIX, desde o começo do século XX, de Cuba, porque foi assim, ó, os Estados Unidos fez uma guerra contra o Império Espanhol. Cuba ficou independente com essa guerra, né? No final do século XIX. No comecinho do século XX, salvo engano, 1903, o governo norte-americano forçou uma emenda na primeira Constituição cubana, que é a chamada Emenda Platt. Nessa Emenda Platt, determinou-se que um pedaço de Cuba seria alugado para os Estados Unidos todo ano. Começou com $2.000, parece que a correção hoje está em torno de 4.000. Então, desde então, esse território que fica em Cuba, que chama Guantánamo, está cedido para o governo norte-americano, que tem uma base militar lá. Lá, até hoje tem a prisão, passou todos os governos, democratas e republicanos, e continua lá até hoje, né? Então, é uma violação flagrante dos direitos humanos. Por que não vai ser julgado, Léo? Porque não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição ali, né? Simples assim, entendeu, minha gente? Então é isso aí. Muito obrigado aí por ficar até o canal. A gente vai ficar até o final do canal. A gente vai acompanhando aí o desenrolar dos desdobramentos dos fatos geopolíticos. Vamos montando um raciocínio em cima. E muito obrigado e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.